Para mim é uma honra, uma satisfação, né? Mais uma vez estar junto com vocês, compartilhar conhecimento. Dia de quinta-feira, assuntos relacionados à psicologia, saúde emocional, coaching integral sistêmico e mapa de perfil comportamental. E para mim sempre é muito bom, né, falar de assuntos relacionados. E hoje, né, trazendo um tema bem interessante, né, o vitimismo, né, em questão. O que eu posso observar hoje, né? Muitos de nós, talvez em alguns momentos, se coloque como vítima e com isso a gente perde a chance de ser o protagonista da nossa vida, né? Ser o ator principal no palco, né, da nossa vida, e escolhemos simplesmente assistir a nossa vida. Então é muito cômodo para a gente ocupar esse espaço de não fazer nada, não nos responsabilizarmos em relação ao que acontece na nossa vida. O vitimismo, ele pode chegar a tal ponto de justificar a minha não ação em algumas situações da minha vida. Hoje eu vou fazer um paralelo com o vitimismo, com a vitimização e também com a responsabilidade, ou então a autorresponsabilidade. O vitimismo é aquela pessoa que ela talvez se justifique, né, o tempo todo, e ela tem a sensação que o mundo que o mundo deve algo para ela. Então que os outros têm que fazer algo por ela, seja na questão do trabalho, né? Se a gente for reparar uma pessoa, né, dando um exemplo já prático para a gente visualizar uma pessoa que seria que teria, né, o vitimismo, uma pessoa que fala mais ou menos assim: ela entrou em 5 trabalhos e na concepção dela todas as pessoas do trabalho têm inveja dela. Então ela entrou em 5 trabalhos. Em todos os trabalhos que ela entrou, existiram pessoas invejosas em relação a talvez a competência dela. E aí nesse momento a gente pode se questionar: o único fator comum nesses 5 trabalhos é essa pessoa. Como é que pode uma pessoa ser tão invejada assim? Ou ela tem essa coisa, né? Essa lupa em relação a ela mesma. Porque quem é vítima parece que tem uma lupa, tudo é contra ela. Tudo que acontece, né, afeta ela. E aí eu vou estar falando algumas características de uma pessoa que é vítima. E existe também o vitimismo junto com a vaidade e também com a competição. Então a gente vai ver também pessoas que, se você traz algo para ela, se você compartilha algum problema, ela vai dizer que o problema dela é maior do que o seu. Sempre ela está na posição mais desfavorável em relação a alguma coisa. Então uma pessoa que é vítima, ela vai reclamar mais. Uma pessoa que está na posição de vítima, ela é mais negativa em relação aos pontos, às situações que acontecem na vida dela. Então, na concepção dela, ela é azarada. Na concepção dela, tudo acontece de ruim com ela. Na concepção dela, ela não era nem para nascer. Então imagine você conviver com uma pessoa dessa. O que você pode fazer diante disso? O que você pode fazer? Você pode blindar os seus ouvidos. Às vezes, quando é uma pessoa muito próxima a você, às vezes é até parente, às vezes é até irmão, às vezes, enfim, às vezes é uma pessoa muito próxima, o que você tem que fazer é blindar.
Se fosse uma outra situação, né, o mais indicado realmente é o que? Um afastamento dessa pessoa, né? Ou conversar o menos possível com essa pessoa, porque ela pode criar uma atmosfera de tanta negatividade que aquilo pode te fazer mal, né? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, o que o conceito de autorresponsabilidade fala? Que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Se você está insatisfeito com a vida que você tem levado, você também tem a responsabilidade de mover o que precisa mover para você realmente vivenciar a vida que você merece, a vida que você quer. Então, numa situação como a pandemia, uma pessoa vitimista, ela vai ficar preso àquela situação negativa que aconteceu. Se ela perdeu o emprego, ela vai ficar ali, porque a pandemia veio, porque aconteceu isso, e essas coisas acontecem comigo, ou então em outra situação da separação, né, casal, porque o outro fez, aconteceu, enfim, e ela não faz nada, ela não toma para si, ela não questiona o que ela poderia ou fez para aquela situação acontecer. Então o vitimismo é uma coisa que não constrói, é uma posição que realmente a pessoa fica presa, né, a um passado, né? Acho que o que resume muito é a questão de ficar presa. E quando se fala de vitimismo, a gente pode fazer uma relação também com depressão, né? Vitimismo versus depressão. Porque geralmente uma pessoa, né, como eu falei, que é um vitimismo, que está nessa posição, ela é negativa, uma pessoa depressiva também é negativa, uma pessoa vitimista, ela também está presa no passado, uma pessoa depressiva também está. E ela sempre está contando, Rogéria, seja bem-vindo, ela está sempre contando misérias. Você conta um, ela conta 5. Você conta 2, ela conta 10. E aí como é que você, né, eu falei, numa situação como essa, você precisa se blindar seu ouvido, né? Em uma situação, essa pessoa pode passar o dia todo assistindo noticiário de morte, atrocidade, né, enfim, do pior. E eu venho trazer também um outro paralelo, né, o vitimismo e vitimização. Qual é a diferença de uma coisa a outra? A vitimização quer dizer o quê? Uma pessoa que passa por um bullying, que passa por um acidente, algo, né, ela é vítima de uma situação, agressões, né, a pessoa pode ser vítima de uma agressão física de alguém, então ela foi vítima de alguma coisa. E o vitimismo, ela potencializa aquilo, né, ela leva tudo para o lado pessoal, né? Geralmente é uma pessoa egoísta. E quando a gente fala de vitimismo, a gente pode, uma pessoa vitimista, ela vai ter uma tendência a culpar os outros. Há uma tendência de apontar o dedo, né? Aí o pessoal fala que quando você aponta um dedo, né, tem 3 apontando para a gente. Então, por isso que eu hoje nessa live eu vou fazer um paralelo com o vitimismo e o conceito de autorresponsabilidade, que é a certeza absoluta, a crença que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Tá? Eu gosto muito desse conceito que faz a gente se mover, né? O vitimismo ele cria uma atmosfera, uma zona de conforto para não fazer nada. Ele cria realmente uma posição para justificar não fazer nada. Ele vai achar ruim se ele precisar fazer alguma coisa. Ele vai achar ruim se ele precisar ajudar uma pessoa. A posição dele é tão ruim
que ele não serve ou ele não se permite colocar na posição de ajudar outra pessoa. Então, quais são as características de uma pessoa vitimista? O vitimismo. Ela se coloca como vítima em todas as situações, ou em grande maioria. Outro aspecto, ela geralmente é uma pessoa ansiosa. Porque imagine, ela está sempre em um processo mental que não é real. Ela se ofende por tudo. Ela tem uma hipersensibilidade. Tudo ela vai levar para o lado pessoal. A gente fala um ai, ela está achando que já está falando porque ela na infância, né, ela não teve amor e essas coisas acontecem com ela. Aí se for a questão amorosa, aquela situação, as pessoas fazem mal para ela, sempre foi assim, e ela fica nessa posição realmente de reclamar, de vítima. Outro aspecto do vitimismo é a questão que as causas sempre são externas. Em nenhum momento ela se questiona a responsabilidade sobre aquilo. Sempre é fatores externos e geralmente são coisas que não estão no controle dela. Um outro aspecto é que fica a sensação que as outras pessoas devem algo para ela, que o outro tem a obrigação de fazer alguma coisa por ela. Fica essa sensação para ela. Uma outra coisa, ela sempre lembra do negativo, né? Ela defende essa identidade de vítima, de vitimismo. Para ela é um troféu levantar isso. São geralmente pessoas que não constroem. Geralmente, o que é que pode ter acontecido na infância? Ela lá na infância, ela aprendeu que quando ela se colocava como vítima, ela tinha mais atenção das pessoas. Por exemplo, os pais. Se ela estava doente, ela percebeu que os pais largavam o trabalho ou ficavam mais tempo com ela. E no momento que ela ficava boa, isso, né, as pessoas voltam para as atividades normais do dia a dia. E aí com isso acontece o seguinte: ela perde a atenção. Então essa posição de vítima que está, vamos dizer assim, inferior, né, de estar menos favorecida na infância, ela aprende que ela tem mais atenção e acaba crescendo com essa crença, com essa verdade. Então ela vai criar situações ou vai estar em posições desfavorável, pelo menos em termos de fala, ou então até prático também, para reforçar essa verdade, essa crença que ela tem. E como é que a gente pode combater, né, esse vitimismo? Existe o livro, né, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, que ele traz esse conceito para que realmente a gente possa combater. Lucas, seja bem-vindo. Para a gente combater essa questão do vitimismo, porque pode ser algo muito grave em algumas situações. Wallace, seja bem-vindo. Então, como a gente combater o vitimismo? Então, vou trazer as 6 leis da autorresponsabilidade. Então, o que é que diz a primeira lei da autorresponsabilidade? Se é para criticar, cale-se. Quando você critica, você toca na ferida da pessoa. Você cria uma resistência na pessoa. Eu sempre, quando falo desse tópico, eu falo de uma paciente que eu atendi, onde ela convivia com o irmão. E por conviver, existia a questão da divisão de tarefas de casa, lavar a louça, limpar a casa, e ele sempre não
fazia aquilo. Porque quando ela chegava do trabalho, estava tudo, a parte dele ele não fazia, e ela reclamava, ela cobrava. Então nesse momento eu falei, pare de cobrar e pare de criticar ele. Em poucos dias ele começou a fazer as atividades. Gustavo, seja bem-vindo. Então essa é a primeira lei da autorresponsabilidade. A segunda lei da autorresponsabilidade é, se você for reclamar, dê sugestão. Uma pessoa que reclama, ela está numa posição de termômetro, uma pessoa termômetro. O que seria isso? É uma pessoa que acusa a temperatura, mas não faz nada, não direciona para nada. Então, nesse caso, dê sugestão. Então, se aquela posição ou aquela situação que você está vivenciando ou presenciando não é a melhor, o que você precisa fazer? É você direcionar. Ó, fulano, você já pensou em fazer dessa forma? Talvez você tenha mais resultado. Andréa, seja bem-vindo. Então você direcionar, né, na visão. Ó, fulano, se você fizer dessa forma, talvez você não alcance o seu objetivo. Então quando você dá essa sugestão, você não está criticando, você não está reclamando, não está reforçando, e está dando um direcionamento. A terceira lei da autorresponsabilidade é, se é para buscar culpados, busque a solução. Desde quando você buscar culpados, resolve alguma coisa. Apontar dedos, que é o tema de hoje, o vitimismo, ele adora apontar dedos, né? E quando você aponta um dedo, tem 3 na sua direção. Rafaela, seja bem-vinda. Então, a gente ter isso em mente, antes de culpar alguém, saiba que tem 3 dedos apontados para você. E a autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Lembre sempre disso. Mesmo que a realidade dessa frase seja tão dura, saiba que a responsabilidade do seu barco, da direção do seu barco, da sua vida, você é o único responsável. Não queira mudar nada e nem ninguém sem antes mudar a você primeiro. Essa é a premissa. Só que quando a gente muda a gente, acontece uma mágica. Eu chamo de mágica porque esse comportamento, esse novo comportamento que eu desenvolvo, adquiro, né, eu começo a fazer, isso afeta as pessoas ao meu redor. Porque, já falando de vitimismo, as pessoas podem ficar viciadas em ser vítimas. As pessoas podem ficar viciadas em reclamar das coisas, em culpar os outros. É um vício. Existe o vício de droga, existe o vício de bebida, existe vícios emocionais. E esses vícios emocionais, e o vitimismo é um deles, se cura o quê? Não alimentando, cortando. Como é que a gente corta isso? Né? Se uma pessoa vem até você, é uma pessoa, Helena, seja bem-vinda, é uma pessoa que tem o vitimismo como vício, chega até você, se você escuta ou se você alimenta também contando mais problemas, você está alimentando. Então o melhor nessa situação é você cortar, não alimentar. Tudo que você alimenta começa a crescer. Então você vai o quê? Diminuindo a atenção sobre aquilo. A quarta lei da autorresponsabilidade é, se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Porque quando você tem atitude de vencedor, você vai ver que algumas coisas começam a se abrir. Se você fica em uma posição de vítima, realmente as coisas começam a se fechar.
Mas quando você tem uma atitude aberta, de vencedor, de buscar solução, né, e começar a crescer, essa atitude também vai te favorecer. A quinta lei da autorresponsabilidade é justificar. Se é para justificar os seus erros, né, uma pessoa vitimista, ela gosta de justificar os erros. Ela não gosta de reconhecer os erros dela. Bem interessante isso. E geralmente uma pessoa com vitimismo, ela é hipersensível à raiva, à tristeza. Então com isso, quando as 6 leis, né, se é para você justificar seus erros, aprenda com os seus erros. Quando você aprende, você cresce, você modifica. E tem gente que não gosta de errar. Tem gente que se errar, fica pensando naquele erro o tempo todo, uma pessoa perfeccionista. E quando a gente erra, a gente realmente muda de nível. E o ser humano, ele foi feito para errar. Na verdade, ele vai errar. E quando eu aceito essa realidade, muita coisa muda na minha vida. Eu sei que faz parte. Agora, aí tem um outro parênteses, né? Errar na mesma coisa não é o convite que eu estou falando, é você aprender e passar esse nível desse erro. A sexta lei da autorresponsabilidade se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Então a gente tem uma tendência a julgar por uma situação, um acontecimento, as pessoas. Por exemplo, uma pessoa se atrasou para um compromisso. Eu posso chamar que essa pessoa sempre se atrasa a um compromisso. Ela se atrasou naquela situação. Eu já generalizo a coisa e eu falo que a pessoa já é aquilo. Então eu tiro da situação, e da situação aquilo passa a fazer parte da personalidade, do que a pessoa é. Só que a gente precisa tirar, desassociar uma coisa. Às vezes é uma situação. E aí você o quê? Julgar apenas a situação. Fulano de tal se atrasou naquela situação. Então é importante a gente fazer essa distinção e saber que o vitimismo é uma coisa muito corriqueira. A pessoa é negativa, a pessoa está sempre reclamando, está na posição de talvez não ajudar ninguém, né? Se você conta algo para ela, ela vai contar 5 mais problemas para você. Aí ela vai contar todas as mazelas dela da infância, né, que ela passou, e aquilo só alimentando aquilo. Então se você escuta isso, você só está alimentando. E a maneira de você quebrar esse ciclo é não alimentando, não escutando todas essas mazelas que ela tem a falar. Se vocês quiserem falar, tirar dúvida, se sinta à vontade. Eu achei muito pertinente esse tema, porque é uma coisa que a gente pode ter uma tendência a se colocar, né? A gente está a questão de pandemia, né? Então são eventos mundiais, são eventos externos, mas o que é mais importante das situações que acontecem com a gente é como a gente vai encarar aquela situação. Não é o fato em si que é o mais importante. Isso é só 10%. Mas a minha ação diante disso é 90%, que é o princípio 90-10. Né? Se alguém me fecha no trânsito, vai ter pessoas que têm a tendência a ir atrás dessa pessoa e descontar a mesma coisa e fechar a pessoa também. E aí fica com raiva. Eu posso pensar que a pessoa talvez esteja distraída porque a mãe dele talvez esteja no hospital em estado grave, e aí ele se distraiu, precisa do telefone, enfim. Eu vou dar uma visão
para que eu resguarde o meu emocional em relação àquilo. Porque se eu pensar que o cara fez de propósito, que ele fez, né, no intuito de me atingir, de me fazer mal, aqui a raiva vai subir, né, a tristeza, a frustração vai subir ali. Então, aquilo que eu interpreto da realidade que me acontece é o que vai gerar o meu sentimento. E o meu sentimento vai gerar meu comportamento, meu pensamento, e assim sucessivamente. Então, crença é criada com repetição ou com forte impacto emocional. Então, se você começa a escutar muito essa pessoa que é mais negativa, é o vitimismo, com certeza aquilo vai te contaminar. Você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive no seu dia a dia. Então tenha muito cuidado com isso. Você não vai ter situações que você não vai se afastar. Você só vai administrar o tempo que você passa ou que você escuta essa pessoa. Mas você vai manter, você vai blindar os seus ouvidos. E assim, né? Eu gosto muito desse conceito da autorresponsabilidade, né? Esse livro realmente é incrível, né? A autorresponsabilidade. Ele traz exercícios para você fazer, e nada melhor do que a autorresponsabilidade para combater o vitimismo. Então eu quis trazer esse paralelo, trazer essa forma de pensar, essa forma para que a gente possa conciliar da melhor forma possível esse emocional. Né? A proposta de quinta-feira é justamente criar ou trazer ferramentas, né? Trazer uma visão para você lidar melhor com o que acontece com você. E eu quero aproveitar esse momento, né? Falar da programação da semana do Instagram, né? Whindersson Moraes Coach. Dia de quinta-feira, toda quinta-feira tem assuntos como psicologia, mapa de perfil comportamental, coaching integral sistêmico. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, que foi criado baseado na mentoria 360 graus, que tem como objetivo o digital, né, assunto do digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo, onde eu trago para você o conhecimento que chegou até mim, eu compartilho com vocês, trazendo também como tema de segunda-feira, né? E além disso tem um espaço para que a gente possa, né, que eu possa auxiliar você nesse crescimento digital. Dia de quarta-feira, circuito de filmes, onde eu trago cada semana um filme para a gente trocar aprendizados, porque filme é algo lúdico que as pessoas gostam, e trazer as situações do filme para que você possa, que nós possamos trazer aprendizados emocionais, comportamentos, e possa mudar a nossa realidade, a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Seja um momento de reflexão e lições para que a gente possa trilhar um caminho melhor para a gente e para as outras pessoas e as pessoas que estão ao nosso redor, tá? E quero agradecer você que está assistindo a live, agradecer realmente esse momento. Para mim, eu gosto muito de falar de psicologia e quero, né, desejar, né, a gente está muito próximo das festas de fim de ano, desejar a cada um de vocês um feliz Natal, que seja realmente um momento de reflexão, né? Muitas pessoas ficam mais reflexivas nesse final de ano, até algumas pessoas ficam tristes também, né? Que remete à questão da família, e muitas pessoas, né, quando remete à família, remete a algumas situações do passado, talvez não resolvida, e hoje, né, alguns batem a solidão por isso, mas assim, que seja um momento de você enfatizar valores, né, valor de família, né, se você talvez esteja brigado com um irmão, com alguém, que você possa ser um momento de reconciliar. Claro que lembrando que não é só nesse momento, mas que sirva, né, esse momento para um pontapé inicial, mas que você possa permanecer, né, manter essa decisão de estar falando com essa pessoa que em algum momento te magoou. Possa ser que seja muito importante para você liberar esse perdão.
porque a falta de perdão prende a gente. Então que o Natal, né, esse espírito natalino, seja um momento de você fazer isso e possa realmente estender isso para o ano todo, não seja só em uma data comemorativa, mas que seja um pontapé inicial, tá? E que realmente coisas boas aconteçam e que a gente possa realmente traçar planos, metas, que a gente possa valorizar de fato o que é mais importante. Um forte abraço a cada um de vocês, gratidão, né, que a gente possa fazer um mundo melhor, com ações, né, que sejam pequenas, mas que a gente possa, dentro do que a gente pode, espalhar o bem para o próximo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.